E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos torcedores dos clubes, sob o patrocínio de sportsbets.io. Eu confesso a vocês, em outros anos, em outras épocas, sei lá, uns 20 anos atrás, as minhas noites de sábado eram um pouco mais animadas, assim. Mas hoje estamos aqui assistindo São Paulo e CSP, né, lá da Paraíba. O São Paulo conseguiu uma boa vitória por 4-0 na segunda rodada do time na Copinha, lá em Marília. E com esse resultado se classificou para a próxima fase. Agora joga na terça-feira contra o Marília, fechando a chave de grupos. E a partir daí, são várias rodadas antes de chegar até o final da competição. E já são partidas mata-mata. Foi um jogo mais difícil do que foi contra o Porto Velho. O São Paulo teve muita dificuldade, mas conseguiu a vitória com 3 gols do Thales Vander, que sofreu pênalti ainda, o grande destaque da noite. Antes de eu falar para vocês sobre esse jogo da Copinha, deixa eu só dar uns recados aqui para falar sobre o time profissional rapidinho. Eu vou conversar, amanhã eu dou uma folga para vocês, mas na segunda-feira tem vídeo, eu dou mais detalhes. O Patrick tá saindo, o São Paulo tá negociando, tudo indica que o São Paulo vai ficar com cerca de 5 milhões com a saída do Patrick, a negociação envolvendo a dívida que o São Paulo tem pela contratação do goleiro Rafael. Eu passo mais as informações para vocês. E o Igor Gomes fez uma postagem se despedindo do São Paulo. Então são 2 jogadores que não fazem mais parte do elenco do São Paulo. E aquilo que eu falo para vocês, a gente conversou a semana inteira e muita gente concordou comigo. O São Paulo só vai sair dessa situação se tiver jogadores que queiram vestir a camisa do São Paulo. O São Paulo não vai voltar, na minha opinião, o São Paulo não vai voltar a ser grande com jogador bunda mole que não aceita pressão ou com jogador mimadinho, jogador que quer ser paparicado e jogador que não quer vestir a camisa do São Paulo. O São Paulo não sai dessa situação onde se encontra, não volta aos caminhos de glória com jogador bunda mole, mimado e que não quer vestir a camisa do São Paulo. Então, vão com Deus. Aquilo que eu sempre falo, desejo sorte na carreira dos jogadores que ficam no São Paulo. Eles são prioridade para mim. Esses que saíram, que se virem. Até desejo sorte, jamais eu desejar mal, mas eu tenho muita gente na frente para desejar sorte, como Pedrinho, Rato, Rafael, Marcos Paulo. E o Mendes está chegando aí, o Arboleda postou nos stories dele, né, que junto com o Mendes ali, tá chegando, deve assinar contrato, como a gente falou a semana inteira. Então, para esses jogadores eu desejo sorte, para esses jogadores eu desejo sucesso no time do São Paulo. O OneFootball, nosso melhor aplicativo de futebol para celular, baixe, você confere as informações também, tudo sobre o seu time, sobre futebol internacional, os torneios internacionais já estão aí quase todos a todo vapor, e você confere as informações de credibilidade do melhor aplicativo de futebol para celular. Tá no primeiro link da descrição, totalmente de graça, tá bom? Vou aproveitar para pedir para você, não vou pedir like agora, porque, bom, se você quiser dar like pela vitória do São Paulo, você é meu convidado. Se não, lá no final, se eu lembrar, eu peço o seu like se você gostou do vídeo, que é sacanagem pedir antes, né? Mas posso pedir para você se inscrever no canal, porque é de graça, não paga nada, não machuca, não dói, e você ajuda no crescimento aqui do nosso canal, tá bom? São Paulo entrou em campo sem o Maioli sentiu uma lesão, o Belletti deu uma entrevista antes do jogo dizendo que por precaução, né, que não tem risco dele ficar fora da competição, e aí o São Paulo entrou sem ele, e teve no primeiro tempo muita dificuldade contra um time bem montado no primeiro tempo, o time da Paraíba, e o São Paulo naquela última, errando muitos passes, né, criou algumas oportunidades no começo do primeiro tempo, depois caiu bem de produção. E se não fosse o último passe do time paraibano ali, na hora do último passe, o São Paulo podia ter se complicado no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, o Belletti, aos 15 minutos, começou a mexer, fez algumas alterações. E geralmente o que a gente fala, né, quando um time... geralmente os jogadores que entram no São Paulo, tanto no profissional como na base, não rendem aquilo que a gente espera. No primeiro jogo, por exemplo, eles entraram para manter o resultado ali, mas dessa vez não. Dessa vez os jogadores que entraram super bem, eu achei, e fizeram a diferença, deram uma outra movimentação. Até o começo do segundo tempo, até, sei lá, 20 minutos do segundo tempo, o CSP estava pressionando, tá criando oportunidades. O Leandro, o goleiro, fez as 2 primeiras defesas dele na Copinha. Então o São Paulo estava passando por sérias dificuldades. O Belletti mexeu bem e a molecada que entrou deu conta do recado. E os gols foram saindo com o Thales Vander, o artilheiro da noite. 3 gols, ainda sofreu pênalti. O primeiro gol foi um cruzamento do Luiz Felipe, esse bom lateral esquerdo. Ele aproveitou, fez um gol de centroavante. Aos 27 ele sofreu pênalti, um pênalti claro, que a camisa é puxada.
e ele mesmo bateu e fez o gol. E no finalzinho, aos 35 ele fez mais um, né? Que a bola não ia pro gol, ia para fora, dizendo o zagueiro entrou. E aos 41, o João Gabriel, que foi um dos que entrou no segundo tempo, entrou bem, fez um belo gol, fechou a goleada que classificou o São Paulo para a próxima fase. Vamos para as notas de cada um. Aquela história, né, gente? O número é o menos importante que a gente fala aqui das notas dos jogadores. O mais importante é a gente ver a participação. O Leandro, que eu falei para vocês, né? Fez uns bons lançamentos com o pé, puxando alguns contra-ataques no primeiro tempo. E no segundo tempo ele fez 2 defesas importantes. Quando ele foi exigido, ele mostrou capacidade. É um goleiro que hoje não bateu falta, mas teve seguro nas vezes que ele foi exigido. Foi, né, pouco exigido, mas foi exigido hoje. Foi seguro, nota 7 para o Leandro. O Kaique, o lateral direito, fez um bom primeiro tempo. Depois caiu de produção, foi substituído, nota 6, 6,5. A dupla de zaga, o Ítalo e o Belém, mais uma vez, muito bem. Os dois jogando sério. Tiveram um pouco mais de trabalho, mas jogaram sério, foram bem. 7,5, 8 para cada um. E o Ítalo, um dado curioso. O Ítalo tem 18 anos, ele chegou com 13 no São Paulo, era atacante. Aí foi voltando, se firmou como zagueiro, inclusive já foi até convocado para seleções brasileiras sub-15, sub-17. Ele e o Belém fizeram uma partida sólida. O Léo Silva no meio de campo correu bastante, é um motorzinho ali do time, nota 6,5. O Luiz Felipe, o lateral esquerdo, forte, que na live que a gente faz no intervalo no Barolo Lives, eu falei, queria vir apoiando mais. E foi dele o cruzamento pro primeiro gol lá do Thales Vander. Então nota 7, 7,5 pro Luiz Felipe. O Neverton, que no primeiro jogo jogou do lado direito, com a ausência do Maioli, hoje ele foi pro lado esquerdo, fez um mau primeiro tempo, achei que ele foi mal. No segundo tempo ele foi pra direita, mas achei também que não rendeu, nota 5,5. O Vinícius, pra mim, o camisa 8, é um dos jogadores mais fracos que eu vi do São Paulo nesses 2 jogos. Ele apareceu muito pouco e foi substituído nos 2 jogos. Para mim, ele tem sido um dos piores jogadores do time nessas 2 partidas. Eu achei, pelo menos, bem apagado, nota 4,5. 5, vai, porque venceu. Pedrinho, acho que ele fez um bom primeiro tempo. Ele tava um excelente primeiro tempo, não é que ele detonou no primeiro. Não apareceu mais, finalizou. No segundo tempo caiu de produção, foi substituído também. A gente espera, eu pelo menos espero mais esse Pedrinho, nota 6 para ele. O Thales Vander, o nome do jogo, nota 10, né? O cara fez 3 gols, sofreu pênalti, nota 10, o melhor jogador. Foi eu tinha achado no lance ali que ele tinha sido fominha, mas não é que ele foi fominha, não. Ele tinha chance de bater ali, mas bateu mal, foi travado. Mas fez os 3 gols, o artilheiro da noite. E esses caras que entraram aí, Luiz Henrique, Rafael Luiz, Negruti, Cauã, Luca, João Gabriel, João Adriano e esse Boer aí, entraram bem, nota 7 para eles. Alguns com um pouco mais de destaque, outros com um pouco menos, mas eles deram uma outra cara pro São Paulo no segundo tempo, né? Num momento difícil, que o Belletti não esperou muito tempo para substituir. As primeiras substituições do Belletti foram aos 15 minutos, e esses moleques que entraram fizeram a diferença. E aí muita gente pergunta para mim, Barolo, você consegue identificar algum que sirva pro profissional? Não, gente, é muito cedo ainda e são meninos muito novos, né? Não quero pôr essa responsabilidade e também já ver, esse um profissional ele vai arrebentar, não. Calma, é cedo, segundo jogo apenas. São Paulo volta a jogar na terça-feira contra o Marília, de novo 9h45 da noite. A gente vai fazer o mesmo esquema aqui, live de intervalo e vídeo pós-jogo. Amanhã eu dou uma folga para vocês, mas na segunda, meio-dia, tem vídeo pra gente falando. Provavelmente o Mendes deve ser anunciado na segunda-feira ou até amanhã. E tem essa saída do Patrick. O São Paulo ganhou o jogo de treino do Guarani hoje, gol do Galopo, uma pressão da saída de bola, a bola sobrou pro Gabão, ele fez um belo gol. Eu conto tudo isso pra vocês no domingo, porque amanhã a gente folga, a gente descansa, tá bom? Agora sim, eu peço o like pra você se você gostou do vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Tem vídeo todos os dias, 2 vídeos por dia, tá bom? Fique com Deus. Um ótimo domingo pra você. Aproveita aí se você puder descansar. A gente se encontra na segunda-feira, meio-dia. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço. Tchau.